aí, pessoal? Como é que vocês estão? Oh, que coisa boa, né? Mais um episódio de podcast Mundo Empresarial começando agora para você acompanhar conosco. Desde já, eu agradeço a sua presença. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada aos mais de 130 mil inscritos no nosso canal. É muita gente acompanhando todo o nosso conteúdo de empreendedorismo, acompanhando todas as histórias inspiradoras de sucesso de vários empreendedores que já passaram aqui conosco, seja aqui no podcast, que a gente tem um encontro marcado sempre às segundas, às quartas e sextas-feiras, mas também nas reportagens do programa Mundo Empresarial, que você, obviamente, já deve saber, né? Já deve conhecer o nosso programa, que você consegue acompanhar aqui no nosso canal, todo domingo na íntegra, e também na VTV SBT, na TV Cultura Paulista e na Rede TV para todo o Brasil, tá? Então, a gente tem muitas reportagens interessantes aí, contando a trajetória de várias empresas e de vários empreendedores de sucesso. Hoje não é diferente, né? Se eu estou aqui é porque a gente vai conhecer uma empreendedora, você já vai saber quem é, e a gente já vai trazer toda a trajetória dela aqui. Vai ser muito legal, um bate-papo super bacana, e eu tô super ansiosa para conversar com ela. Ela já gravou dicas, inclusive, aqui, tá? Então você vai acompanhar também, logo mais aí no nosso programa, as dicas dessa empreendedora também, então fica ligadinho, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreva. E se de repente você quiser também conhecer um pouco mais da nossa estrutura, tem interesse de participar do nosso programa ou tem interesse de sentar aqui nessa mesa, conversar comigo, com o Thiago, com o Samuel, com o André, enfim, com toda a nossa produção, ser recepcionado aqui pela gente, vai ser um prazer imenso receber você. É só entrar em contato com a nossa produção que está aparecendo aqui embaixo pra você, tá bom? Então não perde tempo, tá? E fica aqui com a gente que eu tenho certeza que vai valer a pena você acompanhar tudo desse podcast. E a gente começa esse episódio, obviamente, com um sabor muito especial, graças ao nosso patrocinador maravilhoso, que é a Croissant e Companhia. Eles são referência em salgados e doces, uma parceria de sucesso. E assim, são salgados e doces deliciosos e práticos. Então, se você busca qualidade e sabor, então, mais do que necessário, né? Você precisa conhecer a Croissant e Companhia, se você ainda não conhece. Porque eles estão crescendo muito, gente. Vocês não têm noção do quanto, tá? Cada lugar que eu vou, eu pergunto se eles conhecem. Já se conhece Croissant e Companhia? Todo mundo conhece, todo mundo já provou. Então, você precisa provar também. São mais de 20 lojas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de opções em salgados e doces, desde os clássicos croissants, que carregam o nome da empresa, e também tem outras opções. Tem coxinhas, tem salgados integrais para você que é fit, que tá aí de dieta, não tem desculpa. E se você gosta daquele docinho, né, não consegue ficar sem açúcar, a gente sabe que tem que ter moderação, né? Mas no caso da Croissant e Companhia eu libero, tá bom? Sem problemas. Tem mini churros de doce de leite, chocolate com açúcar e canela, sabe? Então, delicioso. Todos são congelados para sua praticidade. É só você aquecer e saborear, não tem segredo. Então procure pela loja de fábrica mais próxima de você e conheça mais acessando o site que está aparecendo aqui na tela também. Saiba como levar essa experiência maravilhosa para o seu evento, para o seu aniversário, para qualquer ambiente que você for. Tenho certeza que a Croissant e Companhia é uma excelente opção para você também. Muito obrigada, Croissant e Companhia, por apoiar o programa Mundo Empresarial, por apoiar aqui o nosso podcast. E Croissant e Companhia, o salgado genial. Obrigada pela parceria. Agora sim, nós temos a honra, e eu falo nosso porque tem toda uma produção aqui com a gente, né, queridos? Temos a honra de receber uma convidada muito especial, uma profissional renomada nas áreas de ortodontia, reabilitação oral, diagnóstico bucal, que é uma curiosidade muito bacana que a gente vai entender como funciona, entre outras especialidades. Diretamente da Multiclean Odontologia Especializada, seja muito bem-vinda a doutora Isabela Fernandes, essa maravilhosa que está aqui conosco, já gravou dicas aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios, viu? Um prazer estar aqui, poder participar desse podcast. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, desde já. Imagina, o prazer é nosso, uma honra muito grande. E não tem como a gente começar, eu acho que o episódio, né? Eu gosto muito de começar do começo, literalmente, perguntando como você iniciou a sua trajetória, como que foi a sua estrutura familiar, porque eu acho que essa é a maior curiosidade de todas as pessoas que acompanham o nosso conteúdo, né? Saber como tudo começou, como tudo aconteceu, como que o empreendedorismo chegou na sua vida. Conta um pouquinho pra gente, assim, de toda essa trajetória na sua infância. Você já, quando criança, se imaginava nessa área de odonto ou não? Foi algo que
te pegou de surpresa aí no caminho? Sim, eu sempre tive um grande sonho de fazer odontologia. Hoje eu acredito que era um sonho de Deus para minha vida. E Deus colocou essa sementinha lá no meu coração, me despertando para a odontologia. E depois da odontologia, eu vi esse universo empreendedor aí, que é a odontologia, tantas possibilidades dentro da nossa área de atuação. Então, eu venho de uma família simples. Apesar da simplicidade, sempre estudei em escolas públicas, eu sempre tive muito incentivo da parte dos meus pais, então eu tenho ali meu pai e minha mãe como braços direitos, portos seguros na minha vida, porque sempre me incentivaram a ir além, estudar, e ali começou a minha vontade de fazer odontologia. Então, o primeiro passo foi a determinação. Eu queria fazer odontologia, mas a gente não tinha ali acesso financeiro para fazer. A gente sabe que é um estudo, que é um curso mais caro, exige ali um investimento maior, exatamente. Sim. Mas entreguei na mão de Deus, eu sou cristã, né? Coloquei na mão do Senhor e falei, se for da vontade do Senhor, vai acontecer. E comecei a me mover para isso. Então, prestei o vestibular, na época consegui uma boa pontuação no vestibular e consegui uma bolsa na graduação. Então, dessa forma, já me adentrei aí para odontologia. Já se sentiu mais preparada. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, geralmente, criança, né, tem um pouco de medo de ir ao dentista. Por conta do motorzinho, por conta daquela coisa. Quando você era criança e precisava ir ao dentista, o que você sentia? Você tinha medo? Nunca tive medo de dentista lá, você acredita? Eu lembro que eu dizia pra minha mãe, pode esperar lá fora, porque eu quero entrar sozinha. Mentira! Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 5 ou 6 anos de idade. Mentira! E eu tinha muita segurança na minha dentista, eu achava aquilo maravilhoso, o cheiro da clínica, o aroma que se exalava. Aí eu disse um dia, eu quero isso pra mim. Desde pequena, sempre usando o aparelho ortodôntico. Então, eu me apaixonei. Quando entrei dentro de um consultório odontológico, ainda bem pequenininha, lá para os meus 7, 8 anos de idade, eu já dizia, eu vou ser dentista. Sério mesmo? Sério mesmo, de verdade. Gente, que coisa linda isso, porque geralmente criança tem um pouco de medo, né? Sim. Costuma ter. Até existe uma área dentro da odontologia que é muito especializada para atendimento pediátrico, né? Sim. E é muito delicado exatamente. isso. Justamente para não traumatizar, para não ter nenhum problema. Às vezes, sem querer, esse trauma, né, que as crianças geralmente têm, passa muito de pai para filho mesmo, assim, né? Às vezes a falta da psicologia ali para levar a criança até o consultório acaba complicando um pouquinho. Não que isso seja, né, generalizado, mas enfim, pode acontecer. Então, muito interessante saber que você já desde criança mesmo já tinha se despertar para a área da odontologia, né? Sim, e quem me conhece, quem acompanha o podcast, aí as pessoas conhecidas sabem, desde pequena eu dizia, eu vou ser dentista. E eu sei que foi chegando próximo ali da época do vestibular, minha mãe um tanto quanto aflita, porque eu sempre fui uma boa aluna, sempre tive excelentes notas na escola, e minha mãe dizia, meu Deus, mas essa menina, como é que ela vai fazer odonto? A gente sabe que era um curso mais caro, mas eu sempre dizia, mãe, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E eu muito obstinada, eu lembro que eu chegava do colégio para estudar para o vestibular, eu ficava horas dentro do quarto estudando, porque eu queria passar numa faculdade federal. E eu tinha essa ideia, essa vontade, esse engajamento de tentar pleitear por uma vaga, né, por uma possibilidade aí para fazer odontologia. Então eu passei no vestibular, fiz o vestibular, eu passei numa faculdade, não passei na faculdade pública, passei na primeira fase da FUVEST, não consegui passar na segunda fase, mas eu lembro que eu acreditei na época que foi bem, porque eu não fazia cursinho, não tinha condições para pagar cursinho. Então, você estudou dentro com as ferramentas que você tinha, né? Com as minhas ferramentas, totalmente. E aí, prestei algumas provas no estado de São Paulo. E através da minha colocação, da minha nota, eu consegui uma bolsa de graduação na época de 50%. Uau. Então, eu fiquei super feliz. Um valor muito significativo, Sim, né? Muito expressivo. E eu lembro que eu vibrei demais com os meus pais, quando chegou o dia da gente ver ali o resultado. E, enfim, consegui a colocação na instituição e aí comecei a graduação. E aí vem todo aquele dilema. E agora? Listas de materiais exorbitantes, os valores financeiros. Mas lá, uma coisa que eu sempre tive foi muita confiança no Senhor. E eu sabia que se Deus havia permitido aquele processo, ele daria possibilidades de eu dar continuidade. Então, eu sempre tive muita segurança. E eu sei que era uma segurança lá do Papai do Céu, ele me conduzindo e me alavancando ali naquele sonho. Eu costumo dizer que Deus não coloca um sonho dentro do nosso coração. Ele não permite, na verdade, que a gente sonhe com algo que não seja realmente possível de ser realizado, né? E ele não faz nada de forma incompleta. Deus é Deus, né? Então, ele vai... se ele colocou
colocou esse desejo no seu coração, que nem você disse, uma semente que foi frutificando, né, e tudo mais. Então, com certeza, todas as outras coisas ele acrescentou. E está aqui a prova mais viva do que isso, né? De que acrescentou mesmo e deu super certo, Sim, né? eu digo que eu sou uma pessoa improvável, né? E Deus, ele usa pessoas improváveis para manifestar a glória dele. Com certeza. E a minha vida profissional é um exemplo disso. Então, eu entro na graduação e ali no primeiro ano de graduação surge a oportunidade de fazer uma iniciação científica, né? Iniciação científica são pesquisas científicas que a gente realiza dentro da odontologia para que a gente possa aí disseminar a ciência, testarmos medicamentos, novas possibilidades dentro da odontologia. Envolve muito estudo. Com certeza. Literalmente, né? De muito novo, estudo e muita dedicação. Isso, e tínhamos ali 2 bolsas de novo para todos os campos da universidade que eu me formei. Na época eram 4 campos, todos pleiteando aquelas 2 bolsas. Aí eu falei, uma vai ser minha. E tentei, fiz um baita projeto de pesquisa com os professores da iniciação científica e quando veio o resultado, passou. Uma das bolsas eram ali da Isabela. E fiquei super feliz, porque isso já totalizou 70% de desconto no curso, né? Então, eu iniciei com 50%, vem uma bolsa de mais 20% e isso foi muito bom. Né, nos ajudava muito financeiramente, porque na minha época, a odontologia, eu estudava quase que período integral. Então, não tinha possibilidade de trabalhar naquele momento. Então, por conta das iniciações científicas, das pesquisas, eu chegava na faculdade pela manhã e ia embora no final da tarde, todos os dias. Não tem como trabalhar, nem que se você quisesse. Exatamente. Não tem jeito. Então, assim, ter notas boas, estudar, era algo que eu precisava para não perder minha bolsa. E ali foi onde foi uma virada de chave, um despertar dentro da odontologia para a área acadêmica. Né? Então, eu no meu 2º ano de universidade, eu participo ali de um congresso de iniciação científica a nível nacional. E aí, quando eu terminei de apresentar aquele congresso, tinha uma pessoa sentada ali me assistindo, era uma apresentação pública. E ela falou, olha, eu vou te dar uma bolsa de mestrado. Eu estava no 2º ano de faculdade e eu lembro que eu comecei a chorar, que eu fiquei muito impactada com aquilo. Eu falei, mas meu Deus, como assim? Eu nem terminei a graduação e já estou tendo um direcionamento para o mestrado. E foi o que aconteceu. Então, assim, Deus foi muito maravilhoso na minha vida. É claro que eu sempre estudei muito, tive que abrir mão de muitas coisas, tive que levantar de muitas mesas para que eu pudesse me colocar. Né? Mas assim, Deus ele foi trabalhando, levantando pessoas, tirando pessoas, e essa pessoa, né, que é uma sumidade na área do diagnóstico, na área da patologia bucal, ela estava ali assistindo a apresentação, tenho certeza que Deus tocou no coração dela, e ela me deu uma bolsa de mestrado. Então, naquele momento, eu já fiquei assim impactada, eu já tive ali um direcionamento de uma das possibilidades da odontologia, que é a área acadêmica, exatamente. Que é muito desafiadora, inclusive, né? Porque, assim, hoje em dia, eu costumo dizer que você não pode parar de estudar em nenhuma área. Sim. Ainda mais com o avanço da tecnologia, com a internet, com todas as informações ali na palma da nossa mão o tempo todo. Todas as áreas, elas precisam realmente... você precisa se dedicar e não tem como parar no tempo, né? Então, assim, só que a área de vocês, por ser a área da saúde, né? É algo que o tempo todo tem novidade. Né? O dia inteiro, enquanto a gente está aqui conversando, tem um grupo de cientistas estudando novas medicações, novas tecnologias, né? Enfim, avanços realmente para a área da medicina, para a área da odontologia, enfim, porque é uma área que não para de crescer, não para de avançar, tem muita coisa nova acontecendo o tempo todo. Então eu imagino o desafio que não deve ser, né, para você atuar ainda na área acadêmica. Sim. Assim, é algo que você precisa para você adquirir conhecimento para você, obviamente, e você precisa passar esse conhecimento de forma didática para novos alunos, pessoas que estão ingressando na faculdade. E eu acredito muito que o papel do professor, independentemente da área que você é especializado, se é professor do ensino fundamental, se é professor de graduação, se é professor de pós, de mestrado, doutorado, não importa. A partir do momento que a pessoa decide seguir essa área acadêmica, ela tem uma responsabilidade muito grande, não só de passar o conhecimento de forma didática, mas de fazer com que aquele aluno tenha a certeza de que ele escolheu o curso certo para a vida dele. É um desafio. Com certeza. Né? Porque de duas uma, ou o professor vai te ajudar,
né, nessa caminhada a você se tornar um excelente profissional e colaborar no mercado depois de trabalho, né, na sociedade, num contexto geral, trazer propósito para a vida das pessoas, ou você vai frustrar aquele aluno de tal forma que ele vai falar assim, nossa, eu não quero isso para minha vida. Pode acontecer, não estou falando que é a responsabilidade 100% do professor, mas que ele impacta a vida de todos os alunos, impacta. Com certeza. Não é? Sem dúvidas alguma, é verdade. E como que foi pra você, tão nova, porque você comentou comigo que com 23 anos, né? Você já estava ali atuando na... Já iniciei. Iniciando na área da Então, eu concluí acadêmica. a minha graduação com 21 anos. E aí eu vou para Campinas, né? Eu fiz o meu mestrado em Campinas. Eu morei praticamente por 2 anos em Campinas. Veja só, o mestrado ele era feito em 3 anos. Em 2 anos eu tive que fazer, porque já tinha uma turma que estava 1 ano na frente. Eu tive que acompanhar aquela turma. Você teve que acelerar o processo, então. Uau, um processo enorme, porque eu pulo da pós-graduação, que é a especialização, e já vou direto para o mestrado. Então eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu cheguei, né? Aquele frio na barriga? Total, e foi um momento muito desafiador para mim. Desafiador não só tecnicamente, mas também como pessoa. Porque eu vou morar sozinha em Campinas, eu tinha todo ali o apoio da família. Aquela estrutura. Sim, tive que renunciar ao longo desse percurso relacionamentos, tive que fazer escolhas importantes para que eu conseguisse, enfim, seguir ao meu objetivo, né? E quando eu chego ali, também foi um momento muito desafiador para mim em N aspectos, né? Então, Deus, ele deu oportunidade, mas dentro dessas oportunidades nós somos provados também. Sim. E aí eu tive muitas provações ali, no sentido de achar que não daria conta, porque o mestrado, diferentemente de uma pós-graduação, você tem ali uma condução totalmente diferente. Uma abordagem então, você técnica, estuda em outro né? idioma, em inglês. Surgiram grandes oportunidades também no mestrado. Veja que eu venho de uma família humilde, contando a minha trajetória aqui, né? Sim, claro. Eu venho de uma família humilde, não tínhamos dentistas na família, eu tenho esse desejo ardente no coração em fazer odontologia, passo na graduação, consigo aí as 2 bolsas, meus pais me ajudando financeiramente com os instrumentos, com outro restinho ali das mensalidades da faculdade, e aí eu ganho essa bolsa de mestrado. Mas em paralelo, eu ganhei a bolsa, mas já não fui exercer, né? Ganhei a bolsa ficou ali, ainda tinha a graduação para eu finalizar, né? E eu lembro que eu comecei a ter algumas folguinhas, alguns dias ali, eu conseguia sair um pouquinho mais cedo da instituição. Aí foi quando eu conheci uma querida, uma grande amiga, a doutora Adelaide Mazo, que foi a pessoa que me apresentou odontologia de fato, odontologia como ela é. Porque na faculdade é muito bonita a maneira como a odontologia é apresentada para nós. Mas quando você pisa num consultório, você lida com pacientes de diferentes classes sociais, pessoas que trazem problemas e necessidades. Que você totalmente, né? Pessoas com perfis diferentes, com comportamentos diferentes, com temperamentos diferentes. Aí sim você fala, isso é odontologia. Porque a odontologia não é só você atender, tem todo o empreender. Sim. Não é você saber vender para o paciente, mas você ganhar a confiança daquele paciente. E tudo isso foi ali na Multiclin Odontologia Especializada que eu comecei a aprender, como estagiária. Então, eu fazia a faculdade de manhã, nos dias que eu tinha essa folguinha, eu ia à tarde lá para a Multiclin, para que eu pudesse aprender e ter no dia a dia. Esse manejo, né? Então, fiz o estágio até um determinado momento e depois concluí a minha graduação. No dia que eu estava colando o grau, doutora Adelaide me liga, eu lembro que eu estava com o chapéuzinho da formatura, com canudo. Ela, onde você tá? Eu falei, Dê, tô na minha colação. Ela falou, olha, você quer assumir a Multiclin? O quê? Aí eu falei, oi. Aí ela falou, Isa, eu te recebi uma proposta, eu tô indo para uma outra cidade e eu não vejo pessoa melhor para assumir a Multiclin do que você. Aí eu lembro que eu tinha uma amiga muito querida do lado, Lígia, um beijo para a doutora Lígia. Aí eu olhei pra Lígia e eu falei, você já tá empregada? E ela toda preparada pra entrar pra colação. Ela, não, né? Tô procurando emprego, todo mundo, né? Eu falei, então você quer ser minha sócia? Aí ela falou, sócia? Eu falei, tô conseguindo... Como assim, falei, gente? Eu falei, no dia da colação? No dia da colação, nós estávamos de beca, dessa forma, até arrepia, eu lembrando dessa passagem. Aí ela falou, eu topo, você é sua sócia. E foi. Colamos o grau, passou uma semana, a gente estava lá. Comemorou a formatura e ao mesmo tempo... Meu Deus, que loucura! Aconteceu tudo junto e misturado. E aí, assumimos a Multiclin Odontologia, né? E em paralelo à Multiclin Odontologia, vem uma ligação lá de Campinas, sua bolsa de mestrado tá aqui, você vai vir?
Então foi um momento muito difícil para mim, porque eu tive que me dividir no lado empreendedor e também me dividir para o lado científico, que era meu sonho. Né? A gente brinca que existe um bichinho dentro da área acadêmica que nos pica, né? E eu fui picada por aquele bichinho da pesquisa, da iniciação científica. Eu sempre gostei muito de estudar. Né? Para a honra e a glória de Deus, no final da minha graduação, a gente tem as premiações dos melhores alunos. Então, vem o pessoal do Conselho Federal de Odontologia e eles sempre trazem ali uma placa muito bonita para presentear, homenagear o melhor aluno da turma. E eu tive a honra de receber esse prêmio. E eu digo assim, pela honra e glória de Deus, porque sempre quando eu estudei, para não perder minha bolsa, para não perder os meus descontos. Então, eu era muito focada naquele meu objetivo. Você tinha o objetivo de se formar. E acho que muita gratidão também, assim, né? Aos seus pais, por toda a força, né? Por toda essa estrutura. Esse reconhecimento, é importante a gente ressaltar aqui. O fato de você ter falado que você veio de uma família simples, humilde, isso significa muita coisa, sim, né? Porque muito do que você conseguiu, né? Muito do que você conquistou, é claro, foram oportunidades que Deus foi colocando à sua frente, mas se você não estivesse preparada para aquilo, né? Se você não tivesse a condição emocional e vontade de trabalhar com Deus nesse processo, as coisas talvez não tivessem acontecido da maneira como aconteceu. Eu né? era obstinada. Para mim não tinha a possibilidade de não dar certo. Eu sempre tive, assim, muita dedicação e tudo aquilo que eu sempre me propus a fazer, eu sempre dei o meu melhor. E ali a graduação foi dessa forma também, né? Apesar de tudo que estava ali em jogo, eu sempre gostei muito de estudar, então eu fazia isso com muito amor, com muito afinco. E as pessoas até falavam, essa menina vai ficar doida. Né? Eu lembro que a minha mãe, ela batia na porta, assim, ela dizia assim, pelo amor de Deus, para de estudar. Normalmente os pais falam para os filhos estudarem, né? E minha mãe, ela dizia, vamos dar um stop? Minha mãe é professora, então tem toda aquela veia educacional. Sim, e ela, como professora, né? Ela achava que eu estava além da medida ali, né? Que coisa, mas que orgulho ao mesmo tempo, né? Agora, como que foi para você, então, nesse momento em que você estava colando grau, né, pronta para teoricamente entrar no mercado de trabalho, né, e começar a sua vida ali no empreendedorismo, porque querendo ou não, a área que vocês atuam, né, a odontologia, prepara você para você trabalhar sozinho. Sim. Teoricamente, né, uma pessoa autônoma ali, começando no mercado de trabalho. Para quem conseguiu estágio, tudo bem, tem a sua obrigatoriedade também, né? Mas ainda assim é um desafio muito grande. Você se vê ali e agora, né? Agora começou. Não tenho mais respaldo da faculdade, não tenho mais a rotina da faculdade, da graduação. Agora sou eu por mim e Deus por mim e acabou, né? Então, como que foi para você, assim, esse processo de empreender logo depois ali da sua colação e, ao mesmo tempo, com a bolsa ali do mestrado para você iniciar também? Como que você se dividiu nesse meio tempo? Foi um desafio enorme, porque nós tínhamos ali um consultório, mas financeiramente nós não tínhamos recursos para investir naquele consultório. Então, a Multiclin, naquele momento, era uma clínica popular, que ela tinha já passado por vários estágios, várias idas e vindas, e quando nós pegamos a Multiclin foi um grande desafio. Eu lembro que nos primeiros anos de atendimento, literalmente nós pagávamos para trabalhar. Por quê? Porque a clínica, ela passou pela gestão de outros colegas, né? A doutora Adelaide, na época, ela era a dona da clínica da Multiclin, então ela tinha vários colegas que trabalhavam ali para ela e não tiveram uma boa gestão. Então, isso foi denegrindo a imagem da nossa clínica ali. E no momento que nós assumimos o ponto, então as pessoas já nos olhavam com olhos muito favoráveis. Afinal de contas, quem são essas que virão aí dessa vez? Entendi. Os pacientes já estavam muito insatisfeitos, muitas questões acontecendo, falhas técnicas, no manejo com as pessoas. Então, existiam ali rachaduras muito importantes que nós precisávamos estruturar. Olhar com carinho, totalmente. Né? Então eu digo que os meus 2 primeiros anos de formada foi odontologia por amor, porque não houve um progresso financeiro. Tudo que nós conseguíamos ali financeiramente dentro da clínica, a gente aplicava dentro da clínica. Reinvestia, Com né? certeza. E em paralelo, eu em Campinas, fazendo mestrado. Então, assim, o meu mestrado foi um mestrado 100% acadêmico. Então, o aluno que faz um mestrado 100% acadêmico, ele não pode clinicar. Ai. Ele não pode clinicar. Então, assim, eu
2 vezes na semana eu conseguia agilizar os meus trabalhos, as minhas demandas lá em Campinas. Aí, por mérito, eu conseguia, né, 2 vezes na semana voltar para Guarulhos. E aí, nesses dias, eu conseguia fazer o meu empreendimento e fazer os meus atendimentos, né? E eu tinha a minha sócia, a doutora Lígia, na época, que estava na clínica força nos outros dias. totalmente, fazendo administração ali, cuidando da clínica. Então, eu tinha uma parceria muito grande com a minha orientadora, né, na época. Expliquei toda essa situação para ela, ela falou, vamos levar os dois, mas eu preciso que você mostre serviço aqui no mestrado. Afinal de contas, você ganhou uma bolsa, estamos apostando em você. E para mim foi muito importante. Foi um momento, assim, que eu lembro que foi uma virada de chave, porque eu tive que aprender a amadurecer, eu tive que aprender a crescer. O mestrado me exigia muitas coisas, principalmente mentais, intelectuais, e aí é onde entra o emocional, que você diz que é tão importante. Então, a gestão desse emocional e dos sentimentos entre empreender ali com a Multiclean e estar ali dobrada nos artigos, lendo, escrevendo artigos, desenvolvendo pesquisa com células, porque era isso que a gente fazia, era uma divisão importante, mas que ao mesmo tempo me deixava aflita. Então, muitas vezes eu falava, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que eu não tô tentando abraçar tudo? Né? Eu acho que Exatamente. principalmente isso. Porque que desafio. Quando você decide empreender, isso é muito engraçado, né? Porque eu costumo dizer também que o empreendedor, ele sente quando deve empreender. É o bichinho também que... Você falou do bichinho acadêmico, Dá né? aquela Que dá picadinha. aquela picadinha. O empreendedorismo também é assim. Eu acredito muito. Não é todo mundo que tem esse encontro, né, consigo de falar, nossa, eu vou empreender, vou começar. Não, é muito específico. Só que você é formada numa área muito técnica. O empreendedorismo é diferente disso. Você aplica a área técnica e tem que englobar uma porção de outras áreas que você não tem conhecimento. Que é a administração, é o financeiro, é o jurídico, principalmente nesse empreendimento que você assumiu com essas achaduras tão complicadas que já existiam, tem que ter um conhecimento jurídico a respeito disso também, porque a insatisfação de clientes pode ocasionar um processo ou outro, Sim, enfim. com certeza. Né? Então, olha que desafio, né, que você acabou assumindo aí pela frente. Mas, enfim, de qualquer maneira, acho que Deus sempre foi muito cuidadoso com você, Sim. de te... Me levou no colo, aí, me levou né? no colo em muitos momentos, E muito né? obrigada aqui pelo cafezinho, tá? Pela pausa aqui, só Obrigada. fica à vontade aí, viu, Isa? Obrigada. Pra gente adoçar o nosso bate-papo aqui. Ótimo. E assim, então a Multiclean também ela veio como um presente, porque eu fui estagiária daquela clínica, né? E nesse momento a doutora Adelaide me chama, então, para assumir a responsabilidade técnica da clínica, devido a novos horizontes, novos objetivos que ela tinha. E naquele momento, a gente resolveu encarar com todas essas rachaduras, com todas essas questões que deveríamos, né, reestruturar, mas aquilo foi uma grande escola para nós. A Multiclean Odontologia, ela foi uma grande escola para mim, na área empreendedora. E em paralelo eu tinha a área científica, né? E falando do mestrado, eu ganhei uma bolsa de mestrado na área do diagnóstico. Então eu digo que o diagnóstico me escolheu. Não fui eu que escolhi o diagnóstico, né? É isso que eu também ia te perguntar agora, mas já que você já trouxe esse assunto, então deixa eu entender melhor, assim. O mestrado, ele já é direcionado para uma área específica? Normalmente, você pode escolher a área que você deseja se graduar, enfim, né? Mas no meu caso, foi algo muito inusitado. Porque normalmente, quando a gente termina a graduação, a gente faz uma pós-graduação, a especialização. E eu saio da graduação e vou direto para o mestrado. Então, seguindo ali uma escala, o mestrado vem depois da pós-graduação, da especialização. Sim. E eu já saí direcionada, né? Eu ganhei a bolsa de mestrado em patologia bucal e estomatologia, que são áreas que eu sempre gostei, a área do diagnóstico, mas nunca na época imaginei eu sendo professora de patologia bucal, né? Eu gosto de falar isso com os meus alunos, porque as aulas de patologia bucal, elas prendem muita atenção, mas também dão medo nos alunos, porque a gente aprende a fechar o diagnóstico de lesões de boca através de alterações celulares. A gente abre o microscópio, projeta as lâminas, e os alunos aprendem a identificar aquelas alterações através das lâminas. Então eu falo, é amor ou ódio. Eu amei, eu brinco com eles, e vocês? Então, a patologia... Que responsabilidade, não é? Não, gente? A patologia me escolhe naquele momento, relutei. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque é uma área que demanda muito estudo, mas é uma área fascinante.
né? Então, o patologista, dentro da odontologia, assim como dentro da área médica, ele é um especialista que ele tem ali a capacidade de fechar o diagnóstico de lesões através da biópsia. Então, o que é a biópsia? É uma remoção cirúrgica daquela lesão. A gente faz um processamento daquela lesão, ela é transformada numa lâmina e a gente consegue, através das lentes do microscópio, avaliar as alterações daquela célula e fechar o diagnóstico. Que responsabilidade, Exatamente. Não? Lá estava eu, Isabela, com seus 18 para 19 anos, entre alunos gabaritados, super graduados. Eu fazia o mestrado com coordenadores de universidades. Eu estava ali fazendo a graduação, né? E foi um romper para mim, porque eu saio de uma família extremamente, como eu te disse, humilde, simples. Eu sempre não tive grandes oportunidades na minha adolescência, na minha juventude, sempre aproveitei, mas de uma forma muito modesta. E aí, de repente, o mestrado me abre um leque de oportunidades para eu conhecer outros países. Então, através do mestrado, eu apresentei vários trabalhos, tive que aprender idiomas. Então, eu apresentei trabalhos na África do Sul, em Londres, na França, em Portugal, em outros países, né? Eu tive essa graça, essa bênção de conseguir a aprovação desses trabalhos em outros países. E aí o mundo foi se abrindo para mim. Então o mestrado, ele se tornou algo muito importante até do ponto de vista empreendedor também. Foi abrindo portas, com certeza, literalmente. Totalmente. Hoje, para mim, o mestrado ele faz parte também da minha veia empreendedora, né? Claro. A gente tem cursos em paralelo à graduação. Eu tenho várias ideias que mais para frente eu vou te falar também, que são planos de Deus no meu coração que eu quero colocar em prática ainda. E tudo veio através do mestrado. Então, isso tudo faz parte de um plano perfeito do Senhor, que hoje eu consigo entender. É uma área que me diferencia. A gente tem poucos especialistas na área do diagnóstico bucal. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar sobre essa área, mas não conhecia ninguém especializado nessa área. Já tinha visto artigos e diagnósticos, né, que eu cheguei a ver até pela internet, mas muito legal. Sim. Uma área muito específica. E a gente vem na odontologia de uma área, assim, que maciçamente, harmonização facial, lentes de contato, e tá tudo bem. Mas é o que eu sempre falo... Essa área é mais estética, né? Sim, é o que eu falo pros alunos, tá tudo bem a gente for pra essa área, mas a gente não pode esquecer que a gente é cirurgião dentista, que a gente tem que olhar pra boca do paciente e que a gente tem que saber identificar essas alterações. Não tem como eu fazer uma lente de contato no paciente, verificar ali uma úlcera, uma afta que não cicatriza por meses e achar que tá tudo bem. Eu posso estar diante de um câncer de boca no seu estágio inicial, que não dói, que o paciente muitas vezes nem sabe que tem na boca. Nem tem sensibilidade para isso. Nada. E que é o cirurgião dentista, no momento da avaliação ali para tal lente de contato, que vai verificar através de um exame clínico, vai falar, olha, o senhor tem um machucado aqui, há quanto tempo que o senhor tem esse machucado? E quantas vezes na clínica, eu atendendo, ela exercendo odontologia, nessa abordagem a gente faz uma biópsia e fecha ali um diagnóstico de câncer de boca. E eu acho muito interessante a gente aproveitar esse momento para ressaltar o seguinte, nós mulheres, a gente tem o hábito, né, assim, mais que os homens, eu acredito, de se cuidar. Sim. Né? A mulher, ela olha para a saúde com um olhar um pouco mais, né, amoroso mesmo, assim, né? Tem um carinho, fala, não, peraí, eu tenho que todo ano fazer mamografia, né? Tenho que pelo menos fazer ali o Papa Nicolau, cuidar da minha saúde feminina e tudo mais. Então a mulher, ela tem esse zelo maior com a saúde num contexto geral. Sim. Mas a gente sabe que não é muito cultural, né? Assim, o brasileiro ele tem um pouco mais de resistência no quesito saúde bucal. A gente não ouve falar tanto da necessidade de você fazer ali os seus exames, né, de rotina no odontologista, né? Ah, vou aonde? Vou... Ah lá, quem chegou? Meu querido Samuel Paixão está aqui nos nossos estúdios. Vem aqui dar um beijo, vem aqui. Eu acho que esse estúdio nunca esteve tão bonito. Ai, meu querido. Deus. É o meu. Ah lá, você tem que abaixar, senão você corta. Nunca esteve tão bonito. Eu cheguei agora pra deixar ainda mais. Mentira. Mas olha, a reunião de duas lindas. Ai, gente, chora. Mas é verdade. Você tá Chora, você tá ela é maravilhosa, Tá gente. cheiroso, né, Lucas? Esse estúdio, né? Hoje, tá diferente hoje. Estamos aqui, Samuel Paixão. Não é? Estamos aqui. Então não vou, continua aí, Tá bom, continua querido, fluindo. tá bom. Não, eu tive que dar uma pausa. Não pode pegar minha bolachinha, não. Deixa a minha bolachinha aqui pra adoçar minha tarde, rapaz. Vai. Tem mais lá dentro. É assim, né?
Mas enfim, eu tava falando o seguinte, né? Essa pausa aqui só pra dar uma descontraída. Mas eu tava comentando sobre a necessidade de você ter esse cuidado com a saúde bucal, no sentido de, gente, deixa eu ir ao dentista pra ver se tá tudo bem. Né? Assim, porque olhando, eu escovo os dentes, normal, sigo as instruções, mas dificilmente as pessoas mantêm esse hábito, né? A gente costuma fazer os exames de rotina, exames de sangue, colesterol, diabetes, triglicéridos, só que, e da saúde bucal? Todo mundo tem esse hábito de ir ao dentista? Geralmente vai só quando realmente tem uma necessidade muito específica. E está vinculada à dor, né? Tô com dor de dente. Exato. Eu acho que caiu aqui a coroa do meu dente, vou ter que fazer a obturação, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer uma manutenção. Meu dente tá machucando aqui, será que eu tenho que fazer canal? Enfim, é sempre uma necessidade que leva, geralmente, a pessoa ao dentista. Então, eu acho que essa área que você atua do diagnóstico bucal, ela é muito importante, acho que justamente para isso. Porque como as pessoas não têm esse hábito, né? Tem que aproveitar o momento que tá no dentista para conseguir identificar qualquer patologia, né? E é muito desafiador porque a grande parte das doenças de boca são silenciosas. Então, é importante a gente informar isso. Total. Então, assim, quando o paciente ele já chega na clínica com um sintoma, com uma queixa, com sangramento espontâneo, com uma região, muitas vezes, que ele tem ali um formigamento, uma sensação de anestesia, que a gente chama de parestesia, pensando nas lesões de boca, eu sempre brinco nas aulas, eu falo assim, vamos acionar o radar, porque algo não vai bem. Então, o que é o diagnóstico precoce? É você olhar para a boca do teu paciente, fechar ali o diagnóstico de uma lesão, quando aquela lesão ela é pequenininha, inofensiva, falando de câncer de boca, quando ela está do tamanho de uma afta. O câncer de boca, ele começa como uma afta. Uma afta que, diferentemente da afta que temos, que dói, que arde, essa afta ela não vai cicatrizar. Então, aquele paciente que tem aquela lesão de boca, mais de 15 dias de evolução, não cicatriza, sangramento espontâneo, faz o toque daquela área, sente os bordos elevados, a formação de uma crosta ali, como se o organismo estivesse tentando cicatrizar, mas a gente não tem a cicatrização. A gente precisa procurar ajuda odontológica. E por que eu falo de ajuda odontológica? O médico também ele é capaz de reconhecer. Mas eu já tive vários casos na clínica de pacientes que muitas vezes foram atendidos por outras especialidades médicas e que estão ali fazendo uso indevido de medicamentos, de enxaguatórios. Estou usando há 3 meses, há 4 meses, quando aquela medicação não tem absolutamente nada a ver para a cura daquela doença. Então, eu fico alerta. Encaminhe o paciente, se esse paciente está passando com o médico, se o médico não tiver essa expertise, esse conhecimento, encaminhar para os colegas da área do diagnóstico. Porque muitas vezes, em 4 meses, a gente consegue determinar se esse paciente ele vai viver ou se ele vai vir a óbito. Então, ao longo aí da minha jornada, eu tenho casos de sucesso, mas também casos muito tristes, de pacientes que já chegaram até mim, com lesões muito invasivas, com pontos de metástase, que seria a manifestação desse câncer em outras áreas espalhadas do corpo, ali pelo corpo. Sim. E a gente não conseguiu, infelizmente, o sucesso, né? Pacientes ali que tiveram suas vidas ceifadas por contas de negligências de diagnóstico. Não é? Isso então, é muito importante. Sério, gente. É claro que eu acho que existe um ponto aqui, né, de colaboração, no sentido de, poxa, se você tá vendo que você tá com uma lesão ali bucal, né, que não cicatriza, que nem a doutora falou aqui, fica alerta, né, procure um médico, procure um odontologista da sua confiança, enfim, mas vá atrás, não fique esperando. O brasileiro tem muito disso de se automedicar. Não, mas não é nada, passa uma pomadinha. Né? Passa nebacetim, tudo é nebacetim. Passa nebacetim aqui dentro da boca mesmo que não tá tudo certo. Gente, sério, não façam isso. Por favor, se cuidem, sabe? A nossa saúde, ela é assim, sem saúde a gente não consegue fazer nada, entende? Então, fica realmente muito a dica aqui disso que você trouxe pra gente prestar atenção no nosso corpo, porque o corpo fala. E consultar regularmente o cirurgião dentista. Tendo dor ou não, não é? Qual que é, assim, o que você recomenda, doutora? A cada 6 meses é importante? No mínimo. Essa divisão, ela é muito questionável. Vai depender do perfil do paciente. Uhum. Mas, num primeiro momento, a gente fazendo a avaliação inicial desse paciente, em paralelo, de forma individualizada, a gente vai preconizar diretamente para esse paciente quando ele deve retornar. Então, isso envolve uma série de alterações bucais que a gente pode observar. Mas, genericamente, pelo menos 2 vezes. 2 vezes ao ano? Ao ano. E o paciente pode fazer o autoexame em casa. E como seria esse autoexame? Vamos lá, se posicionar na frente do espelho,
lavar bem as mãos, higienizar as mãos e fazer a avaliação do dorso da língua, que é a parte de cima da língua, das bordas laterais da língua, colocar a língua lá no céu da boca, avaliar se tem alguma alteração. Quais são essas alterações? Manchas brancas, manchas enegrecidas, acastanhadas, escurecidas, nódulos. Muitas vezes as lesões de boca, elas podem provocar nódulos importantes na região de pescoço. Já pensando são aquelas ínguas que a gente costuma falar, né? São os linfonodos, as populares ínguas, exatamente isso. Então, o paciente precisa fazer essa palpação, avaliar a textura dos lábios, da bochecha, a coloração e, mediante a qualquer tipo de alteração, procurar a avaliação através de um profissional, de um cirurgião dentista, porque existem variações de normalidade, ou seja, são alterações que fogem de um padrão normal, mas não são consideradas patologias. E existem alterações que, de fato, são patologias e precisam de um tratamento, até mesmo as doenças sexualmente transmissíveis. Tá vendo, gente? Então, esse diagnóstico, ele é extremamente importante, mas ele precisa ser feito, a começar por você em casa, né? Enfim, fazer esse diagnóstico precoce aí, mas, ao mesmo tempo, também marcar uma consulta periódica, digamos assim, né? A cada 6 meses aí, no seu odontologista de confiança, enfim. Mas é importante que a gente faça isso, né? E agora, assim, como que você, doutora, encara essa formação recente da maioria dos seus colegas de profissão, vamos dizer assim, que hoje são muito voltados principalmente para a área estética? É necessário? É. Eu acho que, né, o sorriso, principalmente quando a gente fala da área bucal, envolve uma infinidade de coisas. Não são só os dentes, né? Vamos dizer assim. Não é só isso. Mas eu acho que o sorriso, ele realmente abre muitas portas, ele traz uma autoestima pra gente que, né? Não tem o que dizer. Acho que não tem nada mais agradável do que você conseguir sorrir, sem medo de sorrir. E além de sorrir com os dentes, sorrir com os olhos também. Eu acho que não tem preço que pague isso. Com né? certeza. E eu acho esse trabalho que vocês desenvolvem fantástico. Seja na ortodontia, seja nessas lentes de contato que agora tem muitas pessoas colocando. Enfim, a harmonização mesmo orofacial, né? Que envolve também essa parte estética. Mas a gente ouve muito falar muito disso hoje. O que você considera? Você acha que isso tem que ter um equilíbrio ou não? Quais são as suas considerações, já que você vem de uma área realmente muito, assim, de muito estudo, né? E voltada para a saúde bucal especificamente, não só para a estética bucal. A odontologia, ela está evoluindo, assim, de uma forma absurda, né? Então, não tem como a gente se respaldar numa odontologia de 10 anos atrás. A gente observa que a cada vez mais vão vindo novas tecnologias, mais técnicas. Eu acho que tudo isso é muito importante, desde que a gente aplique essas técnicas com muita sabedoria, com muita parcimônia, avaliando individualmente os pacientes. Eu não sou contra as lentes de contato, mas eu sou contra quando a gente consegue fazer um tratamento nos dentes do paciente e o paciente ele pula aquela etapa porque ele quer algo imediato. Então, a gente tem que tomar cuidado e observarmos lá na frente qual que vai ser a conta que a gente vai pagar com essas lentes de contato. Então, já existem muitas especulações, muitos trabalhos científicos já demonstrando os prejuízos irreversíveis que essas lentes podem causar quando não indicadas de forma correta. Então, existe todo um protocolo de indicação e de reabilitação oral. Nós temos lá na Multiclínica Odontologia profissionais especializados em lentes de contato. Mas existe ali um tratamento multidisciplinar. Não é que o paciente chega e ele já vai fazer a lente. A gente tem que observar se esse paciente tem indicação da lente de contato e se existe a necessidade de fazermos outros tratamentos previamente. Não é? Porque por exemplo, eu sou ortodontista. Então, tem muitos cirurgiões dentistas que estão resolvendo os casos de apinhamento dentário com as lentes de contato. Isso é um tanto quanto preocupante, porque quando a gente fala em alinhar o sorriso, eu estou falando de disfunções temporomandibulares, da ATM, que é uma articulação super importante, que trabalha em equilíbrio com a nossa oclusão. E se eu só olho para a parte estética, eu só foco na harmonização desse paciente, a conta vai chegar lá na frente, com a função. Como é que está a função dessa ATM? Da mastigação, né? Exatamente, a mastigação, a oclusão desse paciente. Então, eu acho que são recursos fantásticos nessa odontologia moderna, mas que a gente não pode esquecer da base.
A base é a saúde bucal, é devolver a saúde para o paciente, é a gente pensar na oclusão, no alinhamento desses dentes. Eu acredito que uma especialidade vai sendo consequência da outra. Eu acho muito interessante essa conclusão sua, assim, doutora, porque, pensa, eu acho que a estética, ela é o ponto que a gente olha de imediato, mas na verdade tem toda uma funcionalidade por trás daquilo que se você não olhar com amor, né, e tem muitos profissionais, e aí eu acho que isso é indiferente à área, né, existem profissionais de diversas áreas que infelizmente queimam, né, as suas profissões por conta da má conduta, né? No sentido de enxergar cifrão através daquele paciente, através daquele cliente, e isso não importa a área, pode ser odontologia, pode ser direito, pode ser construção civil, engenharia, não importa, né? Quando você olha para o paciente, você enxerga ali uma necessidade de você trazer de volta para aquele paciente não só a estética, o sorriso dele de volta, mas a função perfeita para que ele tenha qualidade de vida ao longo dos anos, né? Se você só olha para a estética, realmente tem alguma coisa errada, vamos recalcular a rota que tem alguma coisa muito estranha aí. E eu acho que, eu acredito muito naquela justiça, né, divina, em que as coisas, a matemática não vai fechar. Quando você faz algo com propósito, olhando para a saúde mesmo daquele paciente, eu acho que a coisa é muito diferente. Perfeito. Né? É como a gente fala da harmonização facial, né? Sim. Hoje a harmonização também tem passado por várias modificações. A gente sai de uma harmonização facial que visava ali a dar volume. Exato. E hoje a gente entra numa harmonização que ela tem ali a função de preservar a sua identidade. Preservar aquilo que você tem de mais bonito, mas causando rejuvenescimento. A gente costumava até brincar, não muito tempo atrás, né? Tipo, nossa, tá todo mundo saindo igual das clínicas, né? Tá todo mundo igual, gente. Pelo amor de Deus, tá todo mundo com a boca igual, tá todo mundo com o nariz igual. Exatamente com queixo igual, mandíbula, enfim, né? E assim, a gente, por exemplo, tem pacientes na clínica que procuram, querem fazer harmonização. Nós temos lá uma especialista, a doutora Lilimar, que é a nossa especialista em harmonização orofacial. Mas não tem como a gente fazer harmonização sem pensar no sorriso. Então, os dentes, eles são o arcabouço de sustentação da nossa face. Se eu não tenho dente, eu não tenho osso alveolar, eu vou ter uma falta de equilíbrio, de sustentação do osso, do músculo, dos ligamentos. Você pode observar que aqueles pacientes que perdem os dentes precocemente, essas pessoas passam por um processo de envelhecimento muito grande. É verdade. Porque o dente, ele faz toda essa sustentação. Então, como é que hoje eu faço um preenchimento nos lábios se eu não olho para os dentes desse paciente? Como é que eu consigo fazer um preenchimento sem pedir para o paciente sorrir? Então, a odontologia ela é muito bonita por esse lado, porque ela nos dá base, direciona, né? Para a gente harmonizar esse paciente. Mas antes, olhando o alinhamento do sorriso, olhando se esses dentes estão bem posicionados, olhando as reabilitações que precisam ser realizadas, para depois a gente entrar com a harmonização. Então, hoje a gente tem bioestimulador, botox, os fios de retração e sustentação que vão trabalhar em equilíbrio com essa face, de forma individualizada, mas sempre pregonizando primeiro a saúde bucal. Isso basicamente é uma consultoria individual, não é? Com certeza, com certeza. Cada paciente que chega lá na Multiclean, por exemplo, chega com uma necessidade, por exemplo, né? Ah, doutor, eu vim aqui porque eu estou buscando esse resultado. E aí, na hora que você vai analisar ali a paciente ou o paciente, enfim, vocês descobrem outras necessidades que precisa ter um tratamento contínuo, com um pouco mais de equilíbrio, mais cuidado, mais zelo, enfim, para que o resultado fique ou igual ao que ele esperava ou até melhor, eu acredito, né? E aí que entra a nossa diferenciação ali em atendimento, porque nós temos que saber convencer esse paciente, mostrar para ele que o melhor não necessariamente é o que ele está procurando. Então, por mais que a gente tenha que ouvir e atender esse paciente, muitas vezes o paciente vem com uma foto ali de uma harmonização de uma atriz de Hollywood. E o rosto daquele paciente, os lábios daquele paciente, os dentes daquele paciente não vão se harmonizar de uma forma adequada. Então, esse paciente ele sai frustrado da consulta. Então, você saber ouvir o paciente e num segundo momento, você colocar todas as questões técnicas ali que nos levam a partir para uma segunda opção, para um segundo tratamento. Para um convencimento, provavelmente. Isso é muito importante. Acho que vocês são meio psicólogos também ali, né? Eu acredito. E quais são os maiores desafios, assim, que você considera, Isa, dentro da odontologia, dentro de tudo que você viveu até aqui,
Assim, seja na parte acadêmica ou na parte empreendedora ali, clínica mesmo. Quais são os maiores desafios que você considera? O maior desafio é você trabalhar com pessoas que têm a mesma filosofia de vida, que tenham a mesma mentalidade de colocar o coração naquele processo. Então, a gente já teve vários colaboradores, várias pessoas nos ajudando, até mesmo alunos. A gente consegue identificar de cara o aluno que tem o perfil e aquele aluno que está ali muitas vezes porque o pai é dentista, porque a mãe é dentista, mas ele nem sabe o que ele está fazendo ali. Que dó. Então, eu acho que a gente reconhecer as pessoas que estão conosco, que vestem a camisa da Multiclin, que vestem a camisa da clínica, da odontologia, isso é muito gostoso. Quando a gente encontra pessoas que têm esse mesmo propósito de trabalho, esse propósito de atuação, de atendimento, não tem como não ser sucesso, né? E graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe ali de pessoas apaixonadas pela odontologia, que eu acho que esse é um dos grandes valores que eu tento agora, enquanto CEO da Multiclin, né? Preconizar dentro da clínica. E eu vejo isso nas auxiliares que já passaram por ali. 90% das meninas que já trabalharam conosco hoje são dentistas. Então, eu vejo que a Multiclin, além do atendimento, ela é capaz de apaixonar os nossos colaboradores a tal ponto das pessoas também quererem seguir a nossa área. Isso é muito gostoso. Eu vejo isso como um grande privilégio, porque quando você tem os colaboradores dentro da clínica, é muito difícil de você instituir aquilo que você considera importante se as pessoas não forem apaixonadas por aquela área, pelo atendimento, por aquele atendimento humanizado, personalizado. E quando eu vejo que isso está acontecendo nas meninas, logo elas começam a fazer odontologia e aí muitas vezes eu me vejo sem secretária. E vou de novo Aí tem que começar todo o processo seletivo novamente. Sim, exatamente. Mas então, assim, eu acredito que isso a gente consegue fazer bem dentro da clínica, de despertar esse carinho, esse amor pela profissão. E eu ouso dizer que é o nosso diferencial de atendimento. A gente está localizado num bairro simples, num bairro humilde. Eu iniciei o podcast falando que a gente assumiu uma clínica popular. E hoje eu tenho uma clínica num bairro popular, mas que oferece uma infraestrutura de ponta para os pacientes. Eu não tenho mais um atendimento popular, eu não tenho mais valores populares. E mesmo assim, eu tenho uma grande procura das pessoas da região para o nosso atendimento. Porque é o diferencial. Hoje todo mundo quer ter um tratamento diferente, claro, um tratamento mais otimizado, mais rápido. As pessoas não querem mais aquela massinha na boca para moldar. Então nossa, isso é uma tortura. Não é? Eu sou dessa época ainda. Meu Deus, eu fiz, né? Eu precisei fazer tratamento ortodôntico e tudo mais. E que desagradável que era fazer esse exame, né? Enfim. Hoje é tudo muito tecnológico, sim, né? Hoje a gente tem várias opções, puxando o gancho aí dos aparelhos, né? A gente começa com a ortopedia funcional dos maxilares, onde a gente tem a possibilidade de colocar aparelhos em crianças. E até um fato que eu gostaria de compartilhar contigo, como é importante os pais observarem nos primeiros momentos, ali a partir dos 4, 5 anos de idade, as maloclusões. O que seria isso? É o mau posicionamento dos dentes. Então, se o papai tem em casa, a mamãe tem em casa uma criança que ronca, dorme de boquinha aberta, se observar, não é? Olheira nas crianças, mordida cruzada, mordida profunda, deve-se procurar um ortodontista que atue nessa área infantil, através da ortopedia. E essa é uma área que é um grande desafio para mim também, porque muitos colegas às vezes não fazem ortopedia, e aí essas crianças passam por esses colegas, não, quando ela tiver maior traz, não faça isso. Por quê? O que acontece? A ortopedia é um aparelho que ele vai atuar induzindo o crescimento dos maxilares. Então, a gente precisa dessa criança em fase de crescimento para que a gente consiga fazer ortopedia. Então, vamos pensar que o osso é como se fosse uma massinha de modelar. Enquanto esse osso está molinho, essa criança é pequenininha, a gente consegue mudar o padrão de crescimento. A gente consegue já direcionar. É mais maleável, né? Com certeza. Agora, a partir do momento que vai havendo um crescimento, as meninas, depois que menstruam, a gente não tem mais os hormônios de crescimento, a gente tem os hormônios de desenvolvimento. Então, a resposta de uma ortopedia, depois da menstruação, ela não vai ter o mesmo êxito. E aí, às vezes, tem pacientes que podem cair até numa cirurgia, que são as cirurgias ortognáticas. Cirurgias onde a gente tem todo um comprometimento esquelético. Os ossos de maxila e mandíbula crescem demais, ou crescem, às vezes, um pouquinho menos do que deveria. E aí, a gente precisa intervir com cirurgias, com bucomaxilo, a nível hospitalar. Então, fazer esse atendimento precoce é super importante. Eu tenho um caso na clínica, se você me permite contar. Claro, fica à vontade. Adoro uma mamãe exemplos. que me procurou
dizendo que a criança ela foi diagnosticada com hiperatividade, com várias alterações, déficit de atenção, não ia bem na escola, no colégio. E aí uma pessoa falou, nossa, você já observou que seu filho tem a mordidinha aberta? Leva lá na doutora Isabela, foi um paciente que foi indicado. Quando eu olho para aquele menino na cadeira, o menininho totalmente hiperativo, né? Até com uma dificuldade de eu conseguir examiná-lo, mas o que eu observei? O que acontece? Quando a gente tem uma criança que tem um comprometimento respiratório, tem uma mordida aberta anterior, essa criança, ela não vai crescer bem, ela não dorme bem, ela não consegue se desenvolver, eu tenho uma atrofia do aparelho respiratório, então é aquela criança que não vai render na escola, que não vai conseguir muitas vezes se colocar ali, ter um raciocínio, conseguir se concentrar, e muitas vezes essas crianças estão sendo tratadas com medicações, recebendo diagnósticos de hiperatividade, quando a gente consegue avaliar, interceptar essas crianças através da ortopedia. A gente começou um tratamento com ortopedia, magicamente, esse menino começou a ir bem na escola, começou a dormir melhor. Ele estava fora do padrão de curva de crescimento, ele começou a crescer melhor, se alimentar melhor, porque a criança tem que dormir bem. Uma criança que tem mordida aberta anterior, aquela criança que ronca a noite toda, ela tem apneia, essa criança ela acorda, ela tem espasmos noturnos. Acorda assustada ainda, não né? cresce bem, porque não tem liberação de hormônios. A gente precisa do hormônio do crescimento ali durante o momento da vigília, do sono. Se essa criança não dorme, como é que essa criança desenvolve? Então, existem muitas situações que a ortopedia, ela bem diagnosticada, bem indicada. No tempo certo. Nossa, são vários benefícios. Bullying, quantas crianças sofrem o bullying na escola? Porque tem o famoso dentinho de coelho. Então, vejam quantas coisas a gente já consegue reverter ainda na fase infantil, né? E traumas que vão sendo gerados com marcas até quando se tornam adultos. Com certeza. Então, a ortopedia é uma área linda que eu gosto muito de atuar, eu gosto muito de crianças, né? Então, assim, e é a maior alegria. Tem os pequenininhos que passam comigo na ortopedia, depois casaram, traz os filhos. Então, é muito gostoso ter esse reconhecimento. Então, para mim, isso é muito legal. E isso também é informação, né? Então, para os pais aí que têm filhos, né, ainda pequenos, começa a observar, né, a mordida dos filhos, a maneira como eles dormem, a maneira como eles se comunicam. Porque, às vezes, é o que você falou, doutora, um diagnóstico tão simples, né, já pode alterar e pode melhorar a vida do seu filho. Eu acho que não existe aqui um pai ou uma mãe que não queira ver o seu filho bem, né, em todos os aspectos, se desenvolvendo bem na escola, bem no colégio, não sofrendo esses bullying, esses traumas, às vezes, na infância, que pode atrapalhar uma vida adulta inteira aí pela frente. Exatamente. Né? E eu acho que, nesse caso, a criança ela não tem esse conhecimento. Então, são os pais que devem, né, obviamente, intervir aí e realmente quebrar o tabu de que criança não pode usar aparelho, pelo né? amor de Deus, gente. Já foi a época, né? E engraçado, né? Se eu, assim, conversando aqui contigo, dá até prazer, né, de levar o filho. Eu não sou mãe ainda, mas que delícia que deve ser você poder ter um profissional, assim como você, ou como os profissionais da sua clínica, né, da Multiclin, que você tenha certeza de que você vai ser bem atendido, de que você vai chegar lá e você vai ser bem recepcionado, que você vai ter todo um respaldo técnico, e que não vai ser apenas, assim, uma empresa ou uma clínica, ou profissionais que vão tentar explorar você naquilo que você não tem a necessidade. Com certeza. Pelo contrário, você tem a certeza de que você vai ser bem atendido e que aquilo é o melhor a ser oferecido para você naquele momento dentro da tecnologia disponível. Então, não tem nada melhor do que isso, né? Sinceramente, parabéns por todo esse amor. Você exala amor, Obrigada. Isa. De verdade, você Obrigada. exala amor pela sua área. E eu acho que talvez você que esteja acompanhando o podcast, você também consiga sentir, né? Eu tô sentindo aqui dentro do estúdio, mas eu tenho certeza que isso está sendo transpassado também para você que está nos acompanhando, enfim. A gente já falou dos desafios, né? Em relação a você encontrar pessoas que estejam alinhadas no seu propósito, dentro daquilo que você acredita como verdade. E eu acredito muito que não seja só a sua verdade, mas aquele temor que você tem, né, por algo divino, que está acima de você. Sim. Mas eu acho que existe um desafio muito grande também, que é lidar com os seus pacientes, com pessoas, porque foi o que você disse no começo do podcast. A clínica, quando você iniciou ali, né, na gestão, ela era uma clínica simples, no sentido de o público que você atendia, né, que era o público-alvo ali da Multiclin, era um público mais simples, um público mais humilde e tudo mais.
dentro desse público, você precisa ter um carinho muito grande, né? Com as pessoas. Às vezes são adultos que têm medo de dentista. Eu acredito, assim, quando eu ouço minha mãe falar da época que ela ia ao dentista, ela morria de medo. Porque naquela época não tinha escolha. O dente tá doendo? Arranca. Não tinha tratamento. Tá doendo, vai tirar. Simples assim. Vinha com alicate, o buticão, que eles falavam, né? E arrancava fora. Então, assim, é uma geração, né, diferente. Que às vezes tem seus traumas e tudo mais. Como que é pra você lidar com esse público mais simples, uma geração diferente da sua, um pouco mais velha, talvez, né? Além daquilo que você já tá acostumada, assim, da sua idade, pessoas mais jovens, enfim, e até os pititicos que você falou desse público infantil que você atende também. Sim, eu acredito que a principal chave de tudo isso é você colocar amor naquilo que você faz. Quando você tem amor no que você faz, você atende o último paciente como se fosse o primeiro. Isso é uma questão muito importante. Então, quando você chega na clínica de manhã motivado, você já está lá no final da tarde, já atendeu várias pessoas. Então, é você atender cada paciente de forma individualizada. Então, a escuta é muito importante. Eu gosto muito de conversar com os pacientes. Então, estou sempre conversando com os pacientes, dialogando. E quantas vezes você está ali iniciando uma avaliação odontológica e você termina ali num problema pessoal da pessoa, em questões particulares, né? Muitas vezes o que trouxe a pessoa ali foi um problema particular. Então, existem várias questões que a gente precisa saber lidar e gerir. Tem pacientes que são pacientes, assim, que têm temperamentos mais importantes. Então, eu tive que fazer vários cursos de inteligência emocional, cursos de abordagem com os pacientes, porque a odontologia é muito técnica, né? Eu fiz ali a graduação, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, então eu tenho muito conhecimento técnico. Mas chegou um momento que eu precisei fazer gestão de pessoas. Então, eu precisei me especializar nisso e continuo me especializando até hoje, fazendo os cursos. Mas, assim, se eu pudesse resumir em poucas palavras, é ter amor. Quando você tem amor, você tem a paciência, você tem o olhar e a escuta atenta para aquilo que o paciente quer e entender as fragilidades do paciente. Hoje, graças a Deus, nós somos uma referência ali na odontopediatria. Eu recebo muitas crianças com traumas que não conseguiam passar em outros consultórios e a gente consegue. Claro que a gente tem muitos recursos, a gente trabalha com sedação medicamentosa. Isso é um recurso muito importante, porque apesar de todos os manejos que a odontopediatria nos dá para o atendimento, às vezes você tem questões ali que você não consegue passar por todas aquelas consultas de manejo. A criança está com abscesso, ela está com edema, a criança já não está se alimentando. E até é sofrimento, né? Exato, então você precisa ter uma intervenção mais rápida. E essa intervenção mais rápida, às vezes ela está atrelada assim, com algum tipo de trauma, onde a gente tem que confrontar o medo daquela criança. Então, para esses tipos de caso, a gente tem a sedações, onde a gente consegue não só para crianças, mas para adultos também, né? A gente tem ali as especialidades de maior complexidade, implantodontia, o levantamento de seio maxilar, que são cirurgias ósseas mais importantes, o siso, né? O famoso siso, eu não precisei tirar os meus. Que ótimo. Os meus nem nasceram. E a gente precisa muitas vezes intervir, até para que a nossa intervenção seja mais tranquila. Quando a gente tem um paciente ali muito nervoso na cadeira, ele acaba às vezes não deixando a gente trabalhar da forma correta, né? Então, quando a gente faz a sedação, quando indicado, até mesmo em adultos, é melhor para o paciente e melhor para vocês, para a equipe porque técnica. A gente consegue trabalhar de uma forma muito mais tranquila, sem as intercorrências do paciente até às vezes se machucar. Vai dar uma anestesia, o paciente coloca a mão, às vezes você vai pegar um instrumental, faz ali uma pressão, o paciente fica com medo. Então, são questões que a gente tem que ir gerenciando. E isso a experiência vai nos conduzindo. É uma gestão emocional da equipe, né, de vocês ali, que estão ali tecnicamente para resolver o problema do paciente e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com o emocional do paciente e controlar a situação ainda, né? Sempre com muito zelo, com muito carinho. É um trabalho realmente, assim, de tirar o chapéu. Parabéns pela escolha. Obrigada. Não tem nem o que questionar. Agora, quais são os planos, assim, para o futuro de vocês? O que você almeja para os próximos anos? Quais são
os objetivos que você ainda pretende alcançar com a Multiclean e dentro ainda da área acadêmica? Então, a Multiclean, um grande desejo no meu coração é expandir a clínica. Nós temos ali uma clínica pequena hoje, por tudo que tem acontecido conosco, pela demanda, pelas procuras dos pacientes. Eu acredito que num futuro muito breve a gente vai estar expandindo a clínica. Não gostaria de sair daquela região. Eu tenho um valor emocional agregado ali ao nosso bairro, na região de Guarulhos. Eu acredito que ali é o nosso diferencial. É ali que a gente consegue frutificar, né? Então, mas eu tenho a intenção da gente poder ampliar fisicamente a estrutura da clínica para poder ter mais profissionais trabalhando conosco, ter essa infraestrutura que receba melhor o nosso paciente da maneira como eles merecem, né? E na área acadêmica eu tenho algumas ideias também de criar alguns cursos em paralelo. Eu vejo que a área de diagnóstico é uma área muito carente de profissionais. Às vezes eu recebo encaminhamentos de colegas na clínica que poderiam fazer o atendimento daqueles casos, mas às vezes por falta de conhecimento técnico, acabam não dando sequência, não fazendo o atendimento do paciente. Então, eu tenho procurado ir contra a maré. A gente vem numa área aí de expansão, de harmonização, de lentes de contato, mas eu não consigo não levantar a bandeira do diagnóstico, né? A gente teve aí o carnaval que passou agora. Quantas doenças sexualmente transmissíveis através de um beijo, através da saliva. Então, eu vejo que principalmente os novos profissionais que estão se formando agora, essa galera que está vindo aí, carece de cursos, de aperfeiçoamento na área de doenças diagnosticadas na boca. Então, esse é um desejo do meu coração, de criar algo nesse sentido aí. E muito sobre a responsabilidade de você se formar nessa área. Sim. Também, né, Isa? Porque, assim, a gente sabe que todo mundo trabalha não só por amor. Nós temos as nossas necessidades financeiras, os nossos sonhos pessoais. Todo mundo trabalha com o objetivo de realizá-los. Sim. Né? Também. Não é só o propósito da profissão que está envolvido. Eu não vivo para o meu trabalho. Nós precisamos trabalhar, né? E cada um dentro da sua área, sim, dentro das suas competências, a gente vai se unindo e se ajudando, né? Você dentro da sua área, sim, eu na área de comunicação, enfim, cada um aqui tem o seu propósito, né? Mas é importante ressaltar que a área que você escolheu, que é a odontologia, a área da medicina, são áreas que realmente existe muita responsabilidade. Não que as outras não exijam, não é isso. Mas é que a de vocês tem que ter um olhar realmente muito amoroso para aquilo, né? Se você vai se formar como... vai fazer odontologia visando a parte financeira apenas, não vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar certo, né? Assim, mas a minha mãe já tem clínica, meu pai já tem clínica. Não importa, eu acho que você tem que ter amor naquilo que você faz. Se não tiver, perde um pouco do sentido. Pelo menos é o que eu acredito. Não sei se faz muito sentido para você que eu tô falando. Com certeza. E sucesso é processo, né? Às vezes os alunos falam, professora, o que a gente vai fazer depois que a gente formar? Isso aí dá dinheiro? Eu escuto muito nas aulas. Isso dá dinheiro? Eles falam, gente, dá dinheiro se você fizer direito. Se você se diferenciar. Então, eu brinco, eu falo na aula, eu falo, odontologia não é só por amor. Tem coisas também que todo mundo tá aqui só por amor, pessoal, não. Por quê? Porque realmente nós temos sonhos, esses sonhos precisam ser realizados, concretizados. É claro que tem a questão financeira. Mas se a gente quer se diferenciar no mercado, além do amor que a gente tem que ter pela profissão, a gente tem que ter o zelo, a gente tem que ter cuidado com os pacientes. Falando aqui da odontologia, tem doenças que se eu não diagnosticar, aquele paciente ele vai a óbito. Muito sério isso, gente. É muito sério. É muito sério. Né? É muito sério. E doenças, como eu disse no início, que são totalmente silenciosas. Então, para esse tipo de doenças, a gente precisa ter um direcionamento, estudar, se aperfeiçoar, e isso é constante. Sucesso você está em constante processo de evolução, de estudo e de aprendizado, né? Isa, como você também, além da área clínica, né? Além desse empreendedorismo que você atua, você também trabalha na área acadêmica? Como que você vê, assim, qual que é o seu olhar para os jovens de hoje, para essa geração jovem? Porque se tem uma dor que todos os empreendedores falam conosco aqui, independentemente do segmento, é a falta de mão de obra. No sentido de, as pessoas participam do processo seletivo, tem muitos jovens que vêm aqui, marcam entrevista e não comparecem. Começam a trabalhar com a gente, mas dá 3 meses e vai embora. Não quer mais, porque já quer ser promovido muito rápido e as coisas não funcionam assim. Como que você lida com essa geração mais jovem, assim, que
tá muito iludida, principalmente, eu acredito, com a internet e com os benefícios que talvez a internet possa oferecer, no sentido de ganhar dinheiro mais rápido, de se promover mais rápido, de não ter chefe, de não ter que dar satisfação. É uma geração conflitante, eu costumo... E preocupante, né? Também, né? Sim. Assim, que parece que é uma geração que não quer muito responsabilidade, assim, né? Quer o benefício da profissão, que é a parte financeira, que é no sentido de, eu quero ter autonomia sobre o meu tempo, a gestão do meu tempo e tudo mais, só que não tem esse senso de responsabilidade, porque, poxa, a gente tem os nossos deveres também, toda profissão tem. Como que você lida com isso? Você tem se deparado com esse cenário também na sua área? Constantemente, né? Tanto na área empreendedora, na clínica, na contratação de novos colaboradores, como também na faculdade. Eu vejo que a gente vive um momento onde as pessoas não querem pagar o preço. Eu acho que tudo na nossa vida nós temos que pagar o preço. Abrir mão de muita coisa, né? Com certeza. Abrir mão de muitas coisas, saber a hora de levantar de algumas mesas, eu sempre uso muito essa expressão. Encerrar ciclos. Então, tudo que a gente tem na nossa vida vai ter o lado bom e o lado que não é tão bom, é o desconforto. E é o desconforto que nos move a buscar. E eu vejo que existe essa deficiência. E no momento que entra no desconforto de acordar cedo, de pegar uma condução, de ir para o trabalho, de ter que estudar sim naquele final de semana e não vai para balada, não vai para festa porque vai ter prova da faculdade na segunda-feira. Eu vejo assim, jovens muito insubordinados. Até mesmo às vezes no manejo com os professores na faculdade. Poxa, mas vai ter prova. Mas eu tenho que ler essa questão, eu tenho que pensar para responder essa questão. Já ouvi situações como essa. Como assim tem que pensar? Então, que tipo de jovens que nós estamos aí educando, né? E formando aí no nosso Brasil, né? Pessoas assim com imediatismo absurdo. A gente tem aí as eras do WhatsApp, você acelera o áudio porque você não dá conta de ter paciência para ouvir aquele áudio no 1. Eu sou contra isso, tá? Eu não sei, eu não consigo, você acredita? Não é? Não consigo. E olha que eu sou da área de comunicação, assim, converso com clientes também o tempo todo. Se tem uma coisa que eu não admito, assim, isso é uma coisa muito minha. Sim. Se eu não tenho tempo de ouvir com qualidade aquele áudio, eu vou ouvir depois. Perfeito. Não preciso ouvir agora. Eu ouço depois, mando, olha, agora eu não consigo te ouvir, tô ocupada, depois eu te respondo, pode ser? Enfim, nem que eu tenha que ligar depois para aquela pessoa, para me retratar se for necessário, mas eu não consigo fazer isso. Perfeito. E a gente vive numa sociedade imediatista, né? Parece que eu tô contra a maré. Porque parece que vai realmente, assim... A quantidade de informações que a gente vai tendo ao longo do nosso dia, parece que vai te engolindo a ponto de você ceder, sabe? E é esse ceder que eu sou contra. Eu confesso que eu sou meio resistente ainda. E é o correto, a algumas né? coisas. E é o correto. E a gente precisa preservar esses bons hábitos de relacionamento, né, de vida. Interpessoal, né? Exatamente, porque assim, tá muito difícil, né? A contratação, a galera que tá vindo se formando agora. Eu tenho, assim, o prazer de dar aula para as pessoas na instituição, pessoas mais velhas até que eu, assim, que eu abordo como senhor, senhora. E é lindo de ver a história de vida dessas pessoas. Então, a gente vê a história de vida da pessoa, a gente já sabe o aluno que vai dar certo, aquele aluno que talvez não vai ter muito sucesso, porque o sucesso, ele não tá relacionado com o financeiro, com aquilo que aquele aluno já tem, mas é aquilo que ele vai desenvolver. Então, eu acredito que a grande chave do sucesso para aqueles que estão formando é eles saberem se estabelecer de uma forma correta e entender que a gente vai ter um processo. Não tem como você chegar lá na montanha se você não escalar essa montanha. Quem está disposto a escalar a montanha? Esse é o ponto. Vai passar frio, vai passar fome, vai passar sede, né? Enfim. Vai ter que, em alguns momentos, dar alguns passinhos para trás, Com mudar certeza. a estratégia, mas Com não certeza. o alvo, né? Eu acho que é sobre essa resiliência, né? A gente tem que ter a resistência para entrar no jogo e a resiliência para vencer a corrida. Eu acho que é isso. A resiliência é você levantar quantas vezes for necessário e você se manter firme naquela corrida, que a nossa vida é uma grande corrida aí, né? Tá todo mundo correndo. É verdade. Não é? E acho que você é um exemplo muito claro disso, né? Pelo objetivo que você teve desde o início de falar, eu vou ser dentista e vou conseguir chegar lá independentemente da trajetória e das circunstâncias, né? E chegou, né? Então, é possível, mas realmente é necessário essa reflexão, né? De que as coisas não acontecem assim do dia pra noite. E eu acredito muito, você falou uma palavra que eu acho que é chave dessa geração, assim, que é o imediatismo. Nossa. Né? A pessoa plantou a semente ontem
e já quer que... no dia seguinte ela acorda e ela já quer ver a folhinha ali, ó. A árvore com os frutos. Gente, não funciona assim, é verdade. né? Às vezes a gente não vê a planta ali crescendo, e eu estou usando uma metáfora aqui, né? Você não tá vendo a planta ali crescer e nada, mas ela tá criando raízes primeiro, Perfeito. sabe? Não adianta crescer de qualquer jeito, não adianta plantar de qualquer jeito também. E existe muito isso, né? Eu planto morango, quero colher beterraba. Não funciona. Isso eu costumo dizer que não tem nem religião atrelada. Sim. É a lei da de forma alguma. semeadura. É verdade. E isso, a lei da semeadura, ela funciona em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância, em qualquer estação do ano, em qualquer cultura, em qualquer país, não tem diferença, né? Eu acho que isso funciona para todo mundo. Então, eu acho que é esse momento de você desacelerar, parar e falar, poxa, peraí, deixa eu ver como que os meus pais estudaram, deixa eu ver, né, como que foi a trajetória da minha família, para eu entender as possibilidades, porque eu penso o seguinte, a gente tem muito mais acesso à informação hoje. Sim. É muito mais fácil. Tá mais fácil para se formar, tá mais fácil pra gente conseguir encontrar uma profissão, tá mais fácil do que na época do meu pai, da minha mãe, Sim. na época dos seus pais, Sim. na época dos nossos avós, tá muito mais fácil, gente. A gente só precisa parar com esse imediatismo, né, de querer as coisas do dia pra noite, que não funciona assim, isso não muda, isso não muda, eu acho que só nos impulsiona, eu acho que a concorrência, ela é fundamental, inclusive. Como que você lida, né? inclusive dentro dessa área, assim, da odontologia, como que você encara os seus concorrentes, já que você tem os seus diferenciais muito bem definidos? Eu encaro com muito respeito os meus colegas e é o que você disse. Quando a gente tem bem alicerçados os nossos diferenciais e a nossa filosofia de trabalho, de empreendimento, eu acredito que isso não vai nos abalar. Né? Ali ao redor da Multiclin tem várias clínicas odontológicas e às vezes eu fico com dó, porque são clínicas bem estruturadas, que vira e mexe mudam as suas gestões. Vai passando Isso é muito complicado, né? É muito complicado. Então entra naquilo. Às vezes você tem um palácio ali, mas como é que tá a gestão? Perde a credibilidade. Perde não tem jeito. Exatamente, né? Então a gente lida muito bem com essas questões, assim. A gente tem ali, a Multiclin, ela existe há mais de 20 anos, essa clínica existe. Eu estou à frente da Multiclin, vai para 14 anos agora. Tudo isso. Então, faz muito tempo. Assim que foi meu tempo de formada aí. Então, assim, a gente na nossa região, nós estamos bem posicionados. Inclusive, a gente tem indicação de próprios colegas ali que encaminham pacientes para nós. Então, a gente tem ali um ambiente muito gostoso, de respeito, uma né? relação muito gostosa, cada um ali atendendo os seus pacientes, e eu acho que é isso, eu acho que tem trabalho para todos. O que vai nos diferenciar é a maneira como você se coloca no seu trabalho, a maneira como você coloca a tua clínica, a tua marca, o teu atendimento e o valor que você agrega no atendimento do seu paciente. A gente tem que fazer o básico bem feito. É tanta coisa que o pessoal tá vendendo por aí, tá rodando por aí. Eu sempre falo lá pro nosso time, vamos fazer o básico bem feito. Vamos atender o paciente com um sorrisão no rosto, vamos guardar os problemas pessoais no bolso e vamos... Porque a odontologia, o ambiente odontológico já é um ambiente, assim, complicado. Meio hostil, né? A pessoa não curte. Eles chegam lá e falam, eu queria tanto te ver, mas eu odeio a sua profissão. Eu gosto da sua pessoa. Falei, serve um café, vamos conversar, como é que foi o final de semana. Então, você colocar o sorrisão no rosto, atender o paciente se sentir acolhido, abraçado, você perguntar como é que foi o final de semana, seu marido tá melhor. Eu acho que esse lado mais humano é o que tá faltando. E quando isso é verdade. Quando você tem esse alcance, não tem como eu não ter sucesso. Eu acho que o mais importante, né? Não é só você cuidar bem daquele paciente que está ali. É pensar que o seu cliente, o seu paciente, também faz parte do seu comercial. De certa forma. Totalmente. Não olhando pra ele com interesse, né? Que ele se torne seu comercial, não é isso. Mas é que a sua profissão, principalmente, Isa, acho que é muito sobre isso, assim. Eu vim aqui por uma indicação, né? Porque o fulano, que é seu paciente já há X anos,
enfim, indicou E você. te digo, assim, com muito carinho, assim, e com muito, assim, respeito aos nossos pacientes. 90% dos pacientes que hoje procuram a Multiclean são pacientes que vieram de referências e de indicações de outros pacientes. Eu sempre gosto de perguntar, quando é a primeira avaliação, tudo bem? Você me conhece da onde? Ai, fulano de tal te indicou, então é muito gostoso. Isso é muito bom, né? Quando a gente tem a indicação, a gente tem a validação que o nosso trabalho está sendo executado da maneira correta, que a gente está cumprindo ali a nossa missão, então é uma satisfação muito grande. É um trabalho, assim, de formiguinha, eu acredito, né? Assim, você não conquista uma clientela dessa do dia para a noite. É um trabalho, assim, árduo, que envolve, inclusive, você atrelar profissionais para a sua clínica que estejam dentro do mesmo propósito, porque isso também é muito delicado. Sim. Você trazer pessoas que trabalhem com você da mesma maneira como você atua é desafiador. Né? Sim, que nem você falou no começo. Com certeza. Então, para você chegar nesse ponto do cliente, do paciente te indicar, é realmente, acho que, uma satisfação muito grande, enorme. Né? A gente tem indicações fora do país. Eu tenho pacientes que às vezes vêm dos Estados Unidos para passar com a gente, Austrália, Estados Unidos, Portugal. Então, assim, eu me sinto muito feliz. Quando as pessoas ligam e falam, olha, eu tô chegando da Austrália, moro na Austrália, tô indo pro Brasil, reserva um horário com a doutora. Olha, minha tia me indicou, diz que ela é muito boa, me indicaram a harmonização facial, me indicaram o doutor que faz o implante. Então, isso, assim, tem um significado enorme para nós. Que bênção, né? Isso, é muito isso. gostoso, é muito gratificante, né? Então, hoje a gente tem esse referencial que, graças a Deus, aí tem aí indo além das fronteiras, né? Amém, isso é muito por bom. Isso. Nossa, que coisa boa. E a gente acabou falando de vários diferenciais aqui de vocês. A gente conversou muita coisa já. Já passamos de 1 hora do podcast, dá pra acreditar? Já passamos. Mas a gente não falou especificamente, assim, se alguém que mora ali em Guarulhos, na região da Grande São Paulo, e quiser procurar a Multiclean, quais são os serviços hoje, os tratamentos que vocês oferecem? Só pra gente amarrar isso e aí depois a gente já parte pros finalmente aqui do podcast. Porque por mim, a gente ficava aqui conversando. Que delícia, né? Mais e mais e mais, viu? O bate-papo tá maravilhoso. Então, a Multiclean Odontologia, hoje nós temos todos os procedimentos que você pode imaginar da área da odontologia, a gente consegue resolver na clínica. Então, a gente tem a ortodontia. A ortodontia, a gente trabalha com todos os tipos de aparelho, inclusive os alinhadores, que hoje é um aparelho invisíveis, né? Super procurado. Ai, fantástico. E falando desses pacientes que vêm de fora, eu tenho pacientes que eu consigo monitorar em outras cidades usando o alinhador. Veja que incrível, remotamente. Então, se você não é de Guarulhos e nem da região, dá pra passar pela Multiclean também, tá? Com certeza, vale vai ser um prazer. A gente conta também com a parte da reabilitação oral, então a gente tem os implantes ali, a gente tem o Dr. Fernando, que tem um trabalho excelente na área da implantodontia. Ele trabalha com a gente ali desde sempre, ele faz toda a parte de reabilitação, cirurgias de alta complexidade, as famosas extrações do siso. Ele é uma grande referência ali também na parte da cirurgia. Muitos pacientes vêm de outras cidades procurando o trabalho dele. Então, a gente tem um time ali de ponta, doutora Lilimar com a parte da harmonização facial, doutora Bruna com a parte da odontopediatria também. A gente tem um time bem interessante, a área bem do completo, diagnóstico, né? A gente também acaba sendo uma referência na região por conta da escassez do atendimento nessa área. Então, na clínica, a gente realiza biópsias, a gente consegue fazer intervenções cirúrgicas, fornecer o diagnóstico dessas lesões para os pacientes através do nosso atendimento. Então, hoje a gente conta com todas as especialidades da área da odontologia, com equipamentos de última geração, escaneamento. A gente tem, assim, um trabalho bem diferenciado. Que maravilhoso. Nossa, de verdade, parabéns mais uma vez. Obrigada. E assim, a última pergunta que eu gostaria de fazer, antes de você, obviamente, deixar um recado pro pessoal e enfim, que nos acompanha, é o que te motiva todos os dias a acordar e ir pra clínica ou pra sala de aula, enfim, levando todo esse conhecimento e atendendo tão bem, assim, com tanto amor. Qual que é a sua maior motivação hoje? A minha maternidade, né? Hoje eu tenho uma pequenininha lá, Manuela, ela tem 5 aninhos e é impressionante. Quando eu engravidei quando eu estava para defender o doutorado. Falei, meu Deus do céu.
E a Manu foi uma bênção tão grande na minha vida. Quando a gente se torna mãe, a gente tem uma força tão grande dentro de nós, é um impulsionamento. A gente fala, eu vou ter filho, vai atrapalhar a carreira. Não, pelo contrário. Você tem uma força, um gás para engajar, para ousar, para ir além. É muito gostoso. Então, assim, depois que a Manu nasceu, várias coisas muito legais aconteceram na minha vida profissional. Eu alavanquei muito profissionalmente falando. Então, ela, com certeza, é a minha grande inspiração. É o que me motiva a ser uma pessoa melhor, uma profissional ainda melhor. E ela já fala, agora, desde pequenininha, que ela vai ser patologista, né? Então, olha só. Gente, vamos ver. Olha a sua influência, né? Até que ponto vai e que bênção isso. Muito legal. Nossa, parabéns, Isa, assim, por todo o seu trabalho, pela sua carreira, Obrigada. né? Eu sei que ainda você é muito jovem, tem muita coisa ainda pela frente, tem muita coisa ainda a ser construída, pelos planos futuros que você compartilhou aqui com a gente, né? E eu vou esperar você aqui para voltar numa outra oportunidade e contar as outras novidades, que eu tenho certeza que serão muitas, em nome de Jesus. Amém, vai ser um prazer. Com certeza. Agora, fique à vontade para você deixar um recado para os seus pacientes, para o seu time, né, da Multiclean, para sua família, enfim, e até para quem está nos acompanhando da área da odontologia ou para quem deseja empreender, uma mensagem, um insight, enfim. Fique à vontade, o momento agora é seu. Eu gostaria de encorajar aqueles que querem estudar, que querem entrar na área da odontologia, assim como eu, que tive toda uma trajetória de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. Eu espero que esse podcast possa animar, incentivar e dar aquele gás, aquele ânimo, porque tudo é possível, né? Tudo é possível para aquele que crê no Senhor. Eu tenho Deus como fonte inspiradora na minha vida, mas não adianta crer se você não fizer a sua parte, né? Então, a principal recomendação, se é que eu posso dizer assim, ou dica, é de colocar os planos em ação. Nós precisamos nos movimentar. As coisas acontecem nas nossas vidas quando nós estamos em movimento. E para os meus pacientes, eu gostaria de agradecer, porque se não fossem os nossos pacientes, eu não estaria aqui nesse dia, acontecendo tantas coisas legais na profissão. Então, agradeço os votos de confiança, a escolha pela Multiclean Odontologia e obrigada por tudo que vocês têm proporcionado para nós, direto e indiretamente, esses momentos tão gostosos como esse aqui, que está no podcast com a Lá. Obrigada, viu? Imagina, a gente que agradece. Parabéns aí a toda a sua família, aos seus pais, né, por terem, de certa forma, te dado essa estrutura, te ajudado nessa trajetória, que eu acho que bom que a gente tem com quem contar, que a gente tem uma rede de apoio. É desafiador, eu sei que às vezes as pessoas não conseguem mensurar os desafios internos, né, que cada um tem na busca de algo, num sonho que a gente busca realizar, enfim. Mas é muito bom a gente saber com quem que a gente tem com quem contar, né? Então, parabéns pela estrutura familiar de vocês. Parabéns por toda a sua garra. Você realmente é uma inspiração, não só na área da odontologia, mas, assim, para quem pensa, né, em empreender, independentemente do segmento, tenho certeza que você é uma inspiração, sim. Obrigada, eu agradeço. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. E volta, tá? Com certeza, voltaremos, eu agradeço. Que o bate-papo foi maravilhoso. Obrigada. Que Deus continue abençoando, tá? Toda a sua Amém, trajetória, pessoal e profissional também. Muito obrigada. Tá bom? E a você que nos acompanhou nesse podcast, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Agora, depois desse episódio, né, finalizando aqui, você vai ter os 5 cortes do melhor dessa entrevista. Vai ser difícil, né? Encontrar 5 cortes apenas. Porque foi tudo realmente muito maravilhoso. Mas compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você considera que vai ser importante ouvir essa história inspiradora aqui da doutora Isa. Tenho certeza que pode abrir muitas portas aí para as pessoas que, de repente, você encaminhar esse conteúdo. E aproveita e se inscreva no nosso canal se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que a gente está falando. O nosso conteúdo é voltado para o empreendedorismo. A gente conta aqui sempre, né, nos nossos podcasts, histórias de empreendedores de sucesso. Então, vai ser um prazer imenso ter você aqui conosco. Se, de repente, você também é empreendedor e quer contar um pouquinho da sua trajetória, é só entrar em contato com a nossa produção. Certo? A gente se encontra no próximo episódio. A gente tem um encontro marcado sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 e 8 da noite. Então já anota aí na sua agenda e não perde o próximo episódio. A gente se encontra aqui no nosso canal. Até mais. Tchau.